tá? Eu me alonguei muito na teoria, bora para o exercício agora. Ó, vou dar 2 segundinhos para vocês lerem a questão, pensarem como fazer, e eu vou já anotar e fazer o desenho já dos dados, ok? Então, galera, bora lá. Aqui eu só fiz o desenho interpretando a questão, tudo bem? O que eu fiz? Bloquinho de massa 2 kg, anotado, parte do repouso, velocidade inicial igual a zero, sofrendo uma força constante de 6 newtons, e durante 10, que atua durante 10 segundos. Então eu fiz aqui ó, um pontilhado, lá na frente eu desenhei o bloquinho onde ele estará após 10 segundos, que eu não sei qual é a distância que ele percorre. Eu não sei qual é a distância que ele percorre para vir dessa posição inicial para essa posição final, ok? Pergunta na letra A é qual é o módulo da aceleração. Bem, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Muita gente pensou, a aceleração é igual a variação da velocidade no tempo. Perfeito. Eu não tenho a variação da velocidade, só tenho o tempo. Então, não consigo calcular a aceleração. Então, eu não ia usar essa fórmula. Eu vou usar a segunda lei de Newton, que se eu souber a força resultante que atua no corpo, e eu souber também a sua massa, eu consigo calcular a aceleração. Veja, quais são todas as forças que agem no meu bloquinho. A gente tem que fazer isso sempre que for começar uma questão. Quais são todas as forças que agem no meu bloquinho? Ele não falou a gravidade. Então, não vou considerar igual a 10 porque ele não falou a gravidade, ok? Mas ele tem um peso aqui para baixo. Ele tem que ter uma normal aqui para cima, que como nessa direção só tem as duas, elas vão se anular. E tem uma terceira força na minha questão, que é essa força de 6 newtons. Concorda que se eu tenho 3 forças agindo no bloco e 2 se cancelam, só sobrou essa de 6 newtons? Ela é a força resultante no meu bloquinho. Logo, então só vim aqui, ó. Só vim aqui, bora lá. Força resultante igual a 6. Qual é a massa do bloquinho? 2. E a aceleração? É o que eu quero saber. 6 newtons, sistema internacional. 2 kg, sistema internacional. Então, a aceleração vai dar no sistema internacional, que é metros por segundo ao quadrado. Vai dar 6 dividido por 2, 3 metros por segundo ao quadrado. E aí depois, na letra B, ele pergunta qual o módulo da velocidade após 10 segundos. Bem, se você tem o tempo e a aceleração, é só fazer. Vi vovó assistindo TV, certo? Ou velocidade final é igual a inicial mais aceleração vezes o tempo. Qual é a velocidade dele? É o que eu quero saber. Qual é a inicial? 0. Então nem precisa escrever. Eu vou colocar aqui 0 para depois não ter dúvida. A aceleração vale quanto? É o que eu calculei na letra A. 3. Durante quanto tempo? 10 segundos. Logo, a velocidade final deu 30. Qual a unidade de medida? Como eu fiz tudo no sistema internacional, metros por segundo. Então, calculei a aceleração, calculei a velocidade. E se eu quisesse calcular a distância que ele percorreu, bastaria fazer, se eu não tivesse calculado nada ainda, eu poderia ter feito Torricelli. Tá? Poderia ter feito só a variação do espaço no tempo, tá bom? Sentado, sozinho, vendo TV até 2h30, tá bom? Espaço inicial, você pode considerar que esse espaço inicial vale 0 e você quer saber que espaço é esse que é o espaço final, tá? Espaço inicial é 0, velocidade inicial é 0, aceleração você tem, o tempo você tem, só substituir. Aceleração vale 3, o tempo que ele demorou para andar foi 10 segundos ao quadrado sobre 2. Isso vai dar 150 metros. Essa seria a distância que ele percorreu. A questão não perguntou isso, ok? Mas eu quis responder porque é importante essa pergunta. Claro? Então, beleza. Próxima questão agora. Leiam e eu vou colocar os dados. Então, bora lá. Ó, dados que ele deu na questão. A massa do bloquinho, a velocidade inicial e final e a distância que ele percorreu. E assim eu coloquei os dados aqui na questão. Ó, fiz o bloquinho na sua situação inicial, e o bloquinho na sua situação final, considerando que ele estava andando com velocidade inicial de 3, final de 5, que ele tinha uma massa de meio quilo e que percorreu uma distância de 4 metros, todos os dados anotados. Aí ele pergunta qual o módulo da força resultante.
força resultante não é igual a massa vezes aceleração? Você pode pensar assim, professor, eu podia calcular todas as forças que estavam acontecendo na questão, somar tudo e calculava qual era a força resultante. Beleza, você ia ficar aí chupando dedo, porque não ia dar em nada, porque você não sabe o valor das forças para você somar e encontrar a força resultante. Mas você pode calcular a força resultante usando a massa e a aceleração. Você tem a massa e a aceleração você poderia calcular. Não é um movimento retilíneo uniformemente variado? Isso tem 3 fórmulas: de espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo e de Torricelli. Galera, Torricelli precisa de tempo? Não, né? Olha para a nossa questão. Tem tempo? Não. E concorda que ele também não perguntou tempo? Não tem tempo e ele não perguntou tempo. Todos os indícios de usar Torricelli. Bora usar a fórmula. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Qual é a velocidade final? 5. Qual é a velocidade inicial? 3. Quanto é a aceleração? É o que eu quero saber. E qual foi a distância que ele percorreu? 4 metros, ok? Aí você vai perguntar, professor, mas não tinha que analisar os sinais, aquela coisa toda? Tem. Só que quando a questão não nos dá os dados, assim, os referenciais, a gente pode adotar o que quiser, correto? Na minha cabeça eu já estava adotando o seguinte: sentido positivo para a direita. Origem dos espaços em qualquer lugar, tanto faz. Sei lá, coloca aqui a origem dos espaços, 0 metros. Espaço final inicial, tanto faz, ou velocidade final inicial, tanto faz se é positivo ou negativo, quando eu levar ao quadrado, vai dar positivo. Mas, como eu adotei o referencial para a direita como positivo, os dois já seriam positivos naturalmente, ok? E, como eu adotei para a direita, esse ΔS, essa distância percorrida aqui, essa variação do espaço, na verdade, ela é positiva porque ela foi no mesmo sentido, do positivo do que eu adotei para a trajetória. Por isso que eu botei lá o ΔS igual a 4 positivo, ok? Então, só explicando para quem tem dúvida com relação aos sinais que eu adotei, tá bom? Então, só aplicar agora. 5 ao quadrado é 25. Passo 3 para o outro lado, subtraindo ao quadrado, né? Então, vai ficar 9. É igual a 2 vezes 4, 8A. 25 menos 9, 16, é igual a 8A. A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração. E se você sabe a aceleração, basta substituir na fórmula. Qual é a força resultante? Massa do corpo, meio quilo, vezes a aceleração, que é 2, dando 1 Newton. Essa é a força resultante. Ok? E acabou. Essa é a resposta da questão. Tá? Vamos para a questão número 3, ok? Vou dar o tempo aí para vocês lerem a questão, tudo bem? E já vou anotar os dados. Então, bora lá. Anotar os dados aqui, ok? Então, bora desenhar as coisas direitinho. Ele falou que o bloco tem uma massa de 400 gramas. Isso está no sistema internacional? Não, massa tem que ser quilogramas. Então, como é que passa de grama para quilograma? Divide por 1000, porque 1 quilograma são 1000 gramas. Só fazer a regra de 3 e você vai reparar que passar de grama para quilograma é dividir por 1000 e passar de quilograma para grama é multiplicar por 1000. Como a gente quer ir para o sistema internacional, vamos só dividir por 1000. Isso daqui vai dar 0,4 quilogramas, ou 0,400, que dá no mesmo porque 0 à direita depois da vírgula não faz mais diferença. Correto? Então, bora lá. Quer dizer, se eu tenho uma massa de 0,4 kg e uma gravidade de 10, qual é o peso desse corpo? Massa vezes gravidade. Isso aqui deu 4 newtons. Então, esse bloquinho está sofrendo uma força de 4 newtons para baixo. Tudo bem? Tem alguma outra força, gente, sobre esse bloco? Para ele estar parado, tem que ter uma força para cima empurrando ele, para equilibrar com essa primeira, que se chama força normal, que também vai valer 4 newtons. Beleza. Aí aqui vem um grande detalhe, para conseguir responder a letra A. Galera, qual é o valor que a balança marca? Balança não mede peso, balança não mede massa. Balança mede a força que ela precisa fazer para equilibrar o corpo. E qual o nome dessa força?
normal. Então, balança não mede massa, não mede peso, ela mede a normal que ela precisa fazer para equilibrar um corpo. E lembra que eu falei que por isso muita gente pensa que normal é o peso? É porque na maioria dos casos a gente fica parado em cima da balança e aí a normal fica igual ao peso. Entendeu? E por isso ela mede o nosso peso. Tá bom? Mas o valor que ela coloca lá na telinha é a estimativa da nossa massa, não do peso, tá? Porque na hora que eu vou numa balança, ela coloca lá 80 quilogramas. 80 quilogramas não é meu peso, é minha massa. E a gente fala, a gente está indo se pesar. Tá errado. A gente deveria falar, a gente está indo se massar. Que a gente está indo medir a nossa massa, não o nosso peso. Tudo bem? Então, beleza. Olha só. Balança, ela estima a sua massa, mas ela acha que está calculando o seu peso, quando na verdade o que ela está medindo mesmo é a sua normal. Ela mede a sua normal e ela fala que esse é o valor do seu peso e a partir daí ela calcula a sua massa. Mas ela só mede a normal. Se nessa situação a normal deu 4, qual é o peso que a balança está medindo para você? 4 newtons. Acabou. É a normal que a balança fizer, é o valor que ela vai marcar. Resposta letra A, 4 newtons. Ele pergunta qual é a medida da balança em newtons quando o bloco for colocado sobre ela na situação escrita. 4 newtons. É isso que a balança vai marcar. Agora, qual a medida da balança em newtons caso o bloco esteja sobre a balança e esta está na superfície lunar, cuja gravidade é tanto? Bem, qual seria o peso lá na Lua? Enquanto isso daqui é o peso na Terra, qual seria o peso dela lá na Lua? Massa continua a mesma. 0,4 vezes a gravidade. Aí muda. Gravidade agora é 1,5. Isso daqui vai dar 0,6 newtons. 0,6 newtons. Então, esse é o novo peso do objeto quando estiver lá na Lua. A massa não vai ter mudado, mas o peso mudou. E a balança vai medir a normal, que é igual ao peso. Normal e peso são iguais quando só tem essas duas forças agindo. Então, qual é o valor que a balança vai medir lá na Lua? 0,6 newtons. A massa não mudou, mas a medida na balança vai ter mudado, porque o peso mudou. E aí a pergunta, que força externa deveria ser aplicada ao bloco para que a medida da balança na situação da letra B se iguale à da letra A? Você já reparou no mercado e em qualquer lugar, quando você bota a mão em cima da balança, o valor do peso aumenta muito? Por que isso acontece? Porque a sua mão causa exatamente a situação. Ó. Quando você faz uma força para baixo, o que acontece com a normal? Ela aumenta. E a balança mede o quê? Normal. Então, é isso que a pergunta está falando. Qual é o valor dessa força que você tem que fazer para baixo para que a balança dê uma medida igual à na Terra? Bem, concordo que o bloquinho lá na Lua tem um peso de 0,6 newtons e eu quero fazer uma força para baixo e eu quero que a balança meça um valor igual lá na Terra, então eu quero que a normal também dê 4 newtons, como era lá na superfície da Terra. Mesmo na Lua, eu quero que ela dê uma normal de 4 newtons para que a balança marque 4 newtons. Quanto de força eu teria que fazer? Bem, forças para cima tem que ser igual a forças para baixo. F mais 0,6. Então, 4 menos 0,6, 3,4 newtons. Isso é o valor da força F, ok? Então, galera, isso daqui é a força que eu teria que aplicar para baixo para essa balança dar a mesma marcação. Tranquilo? Então, aula finalizada. Próxima aula a gente aplica um pouco mais elaboradamente nas questões.